Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Antes de ir para o assunto de fato, eu queria fazer primeiro uma breve explicação sobre o meu ponto de vista, porque eu já vi gente com mimimi reclamando sobre chamar o Brasil pejorativamente de bostil. Então vamos lá, para explicar aqui, eu sempre vi o Brasil dividido entre dois tipos de pessoas. Aqui eu as tratarei como sendo as de classe A e de classe B. As de classe A aqui seriam pessoas decentes, com o mínimo de brio, vergonha na cara, que são corretas, empáticas, que cultivam bons valores, possuem boa ética, cidadania, são funcionais e possuem caráter elevado. As de classe B são os indivíduos imbecis, vagabundos, idiotas, trapaceiros, irresponsáveis, parasitas, alienados, apologistas de crimes, corruptos, bandidos e inconsequentes. Essas pessoas desse grupo são completamente desprezíveis, inúteis e arrastam o Brasil para baixo e são aquilo que nós denominamos como bostil. Sendo assim, os típicos bochileiros. O que me preocupa é que esse número de pessoas tem sido cada vez mais crescente em todos os ramos sociais, contribuindo assim para que o Brasil seja dominado pelo bostil. Então, assim, só para vocês entenderem, não é todo mundo no Brasil que é um bostileiro, não é o Brasil inteiro que é o bostil, é simplesmente essa parte mais retardada, mais idiota, que puxa o nosso país para baixo, entendeu? Essas pessoas que são as bostileiras e essa parte suja, imunda, podre do Brasil que é o bostil. Então vamos lá. Feita essa breve introdução, vamos à parte que realmente interessa, que é eu falar os motivos pelos quais eu odeio o Bostil. Então a primeira coisa que eu realmente odeio no Bostil é que ele não dá o menor estímulo para que as pessoas sejam decentes e honestas e exige isso delas. Cara, como eu odeio essa hipocrisia. A gente não porque eu tô fora do Bostil, mas enfim. O Bostileiro, ele vive debaixo de um sistema, cara, que faz ele de trouxa e de palhaço diariamente. Então, assim, é uma carga tributária absolutamente esquizofrênica, grandíssima, feita para alimentar um sistema que só quer ferrar com ele, entendeu? E aí vem essa mídia politicamente correta aí, ai, porque a pessoa que dribla o fisco, ela está roubando o país, não pode, isso é crime, isso é não sei o que, como se pagar imposto fosse garantia de bons retornos em relação a benefícios como saúde, segurança, sendo que na verdade esses impostos, a maioria dele é simplesmente recolhido para manter a própria máquina pública que é gigantesca, né? Já já vou falar sobre isso aqui no segundo tópico, né? Que é a segunda coisa que eu odeio, é que o sistema no Bostil ele é muito bem articulado para impedir as pessoas de enriquecerem. Então você vê o tanto de burocracia que tem para abrir uma empresa, para o cara que quer empreender, para o cara que quer fazer qualquer tipo de iniciativa que o governo saiba que vai fazer com que ele fique independente. Aí o sistema quer travar a tua vida, quer burocratizar, quer dificultar ao máximo as pessoas, porque ele quer torná-las escravas, né, do governo, das instituições. Eles querem impedir a pessoa de ter liberdade. Cara, isso eu odeio no Bostil, eu odeio isso com todas as minhas forças, né? Além disso, ainda possui integrado a ele, a esse sistema maldito, uma máquina pública absolutamente inchada, cara, ineficiente, que só serve como cabide de emprego para um bando de gente que quer ganhar dinheiro sem trabalhar, entendeu? Então, assim, cara, isso é uma coisa que me irrita muito. Você vê, cara, quando você conhece o sistema do Brasil, você vê o quanto que ele é feito para ferrar com a vida das pessoas, assim. É um negócio que é revoltante, né? Dá muita raiva. Outra coisa que eu odeio no Bostil, cara, é o ginocentrismo latente que essa nação tem. Cara, quando você sai um pouco do Brasil, que você conhece pessoas de outros países, conhece um pouco da cultura, é que você vê o tanto que o ginocentrismo no Brasil tá um negócio absurdo, tá muito mais ginocêntrico do que até boa parte dos países de primeiro mundo, eu diria. Muito se surpreende quem acha que a Austrália ou sei lá, Suécia até, outros países da Europa são mais ginocêntricos do que o Brasil. Cara, não são. Incrivelmente o Brasil consegue ser mais ginocêntrico do que todos esses países, boa parte. Poucos países no mundo são tão ginocêntricos como o Brasil. Cara, tudo gira em torno de mulher. Tudo é para mulher. Qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de coisa é sumariamente desvirtuada e transformada em um tipo de apelo, né? Como agradá-la, como agradar isso. Nossa, é um negócio que é insuportável. Outra coisa que eu não suporto é o bochileiro médio, é o homem bochileiro médio, cara.
O homem mochileiro médio ele é patético, né, cara? Sempre com aquele tipo de postura subalterna ao feminino, né? Os caras são extremamente manginas, são extremamente. É um negócio assim que dá nojo, né? E o que eu acho mais engraçado é que os caras eles agem basicamente como uns serviçais de quinta categoria, a ponto de dar raiva mesmo, assim, de você desejar que os caras se ferrem na mão de mulher mesmo, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo é que sempre quando os caras falam, né? Ai, não generalize, porque não são todas desse jeito. Aí você vai ver a porra do conteúdo delas ali falando de homem. Elas fazem questão, cara, de escrachar a imagem dos homens como um todo, de falar que todos os homens são cafajestes, são canalhas, que nenhum homem presta. Elas não se preocupam nem um pouco com o fato de estarem generalizando ou totalizando mesmo. Você vê o conteúdo delas é muito mais agressivo, muito mais esculhambatório em relação ao homem do que qualquer conteúdo feito na machosfera, onde se critica, né, algumas atitudes dos seres de luz, assim, é um negócio bizarro, e os caras ficam defendendo. Cara, o homem bochileiro, ele é digno de que você deseje que ele se ferre cada vez mais, assim, é aquele homem que você vê o cara comendo o pão que o diabo amassou na mão de uma mulher, cara, e esse cara vier te pedir ajuda, e você olhar pra ele e falar bem assim pra mulher, olha, continua, cara, ferra com a vida desse cara mais um pouco que ele merece, entendeu? Lasca mais com a vida dele que tá pouco. É isso que esses caras merecem, entendeu? Esses caras merecem tomar corno mesmo, entendeu? E aí ainda fica uns caras trouxa aí com dó quando você vai comentar nessas porra desses canais aí de topo de funil que ainda acreditam nesse cope aí de que os homens estão acordando e de que você tem que ser empático com o sofrimento dos caras. Vão pra puta que pariu, entendeu, bicho? A maioria desses caras aí te venderiam por uma mulher, te trairiam na primeira oportunidade, esses bandos de bonobo. Então sim, esses caras merecem se ferrar mesmo, merecem tomar corno mesmo. Você vê uma mulher ferrando com um cara desse, você tem que falar pra ela, olha, lasca mais com ele que tá pouco, entendeu? Ele tem que se fuder mesmo. Outra coisa que eu acho lamentável assim, é a postura do ser de luz mochileiro, claro, né? Que eu não ficaria um vídeo onde eu falo aquilo que eu mais odeio no Bostil sem falar do ser de luz mochileiro. Claro, não existe ser de luz mais hipócrita do que o ser de luz mochileiro. Enfim, cara, é um negócio alarmante. Eu me lembro de um dia, quando eu era moleque, estava assistindo aquele programa super educativo que passava no domingo à tarde, cuja uma das atrações era uma banheira cheia de pessoas se atracando seminus sobre o pretexto de pegar um sabonete. Alguém adivinhou que programa que era esse? Pois é, era aquele programinha lamentável, né, que passava no domingo à tarde lá, que aquele apresentador tinha uma sexualidade bem duvidosa, né, que tá falecido, é verdade, Deus o tenha, mas que em um determinado dia que eu estava assistindo a esse programazinho, eu lembro que uma daquelas dançarinas declarou que ela estava insatisfeita, né, por somente ser lembrada sobre a sua sensualidade, né. Então ela falou uma coisa mais ou menos assim, eu fico triste pelas pessoas só olharem o meu corpo e não aquilo que eu realmente sou. Cara, eu fico pensando que há 2 minutos atrás ela estava dançando aquela música lá, Só as Cachorras, né? Era aquele tempo lá da Furacão 2000, que aquelas músicas estavam bombando lá. A vagabunda tava dançando lá, meu filho, aquele funk lá rebolando sem parar que nem uma doida, entendeu? E eu, tipo, moleque, assim, eu pensei, cara, e tu quer que te enxerguem como, assim? Eu lembro que eu tava com meus 8 para 9 anos e eu vi essa mulher falando sobre isso, eu mesmo pensei, eu falei, cara, é engraçado, essa mulher quer que vejam ela como? Se há 2 minutos atrás a mulher tava ali rebolando seminua, entendeu? Evidenciando claramente, né, aquilo que todo mundo nota à primeira vista, que é o quê? Roupa vulgar, atitude vulgar, dança vulgar. A pessoa vem a público aqui falar que está insatisfeita porque as pessoas só enxergam a sensualidade dela e mais nada. Me poupa. Então, assim, cara, a mulher brasileira, ela é muito hipócrita, entendeu? Eu acho que poucos seres de luz no mundo são tão hipócritas como o ser de luz bochileiro, assim. E é uma coisa absolutamente nojenta, porque quando você vai a fundo, né, nesse tipo de atitude, você vê que basicamente tudo se baseia nelas quererem o melhor dos dois mundos. Então, assim, elas são hipócritas o suficiente para atiçar a sexualidade masculina, elas atiçam até não poder mais, que é um negócio doentio, porque basicamente para elas isso faz todo sentido, porque o que elas pensam como empoderamento é basicamente agir igual uma vagabunda, entendeu?
E eu peço para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, que se esse vídeo pegar muitas visualizações, vocês baixem ele, porque provavelmente ele vai cair, porque eu tô xingando tanto nesse vídeo, que eu tô com medo dele ser denunciado por discurso de ódio e cair. Então vocês baixem, porque qualquer coisa se esse vídeo cair, vocês reupam ele. Então, continuando aqui, o conceito dessas colheres aí agirem, né, de empoderamento delas, é basicamente agir igual uma vagabunda. Então, para elas, essa questão de empoderamento consiste no seguinte: olha, eu vou aqui andar mostrando a minha raba, vou atiçar a sexualidade de todos os homens, mas eu só fico com aqueles que eu quiser. Então, assim, elas vão atiçar a sexualidade de todos, vão aceitar favores, vão se aproveitar disso, claro, né? Porque na hora de aceitar favor de um cara feio, desdentado, pobre, elas não vão recusar o favor desse cara. Então, o favor elas vão aceitar. Agora, se esse cara se atrever a achar que tem alguma chance com ela, ela vai esculhambar esse cara, ela vai falar que esse cara é machista, aí já vai vir todo aquele arcabouço de argumentos pífios, né, do feminismo lá, acusando os caras de serem machistas, né, de ai meu Deus do céu, os caras acham que eu sou um objeto e blá blá blá, não sei o que, sendo que elas fazem questão de se objetificar porque elas lucram com essa objetificação, elas se sexualizam porque isso é lucrativo para elas, e depois quando elas têm o ônus disso, elas não querem arcar. Então assim, é um negócio insuportável, é a hipocrisia do ser de luz médio bostileiro, né? Fora que elas estão cada vez mais insuportáveis, né? Então, assim, cara, quando você tem contato assim com um ser de luz de outras nacionalidades, é que você vê o tanto que as bostileiras médias, elas estão com um comportamento insuportável, tóxico, realmente, cara, é impressionante, assim. Cara, pior do que, eu vejo que tem algumas pessoas que às vezes acham extremo esse negócio, nossa, porque os caras ficam julgando que as mulheres são tudo interesseiras, os caras ficam botando terror na cabeça das pessoas sobre casamento. Cara, é mais do que simplesmente ser uma pessoa interesseira ou falsa, cara. Hoje em dia, se tu casar com uma mulher, tu literalmente tá botando um inimigo dentro da tua casa. Tu realmente vai botar uma inimiga dentro da tua casa, uma pessoa que é estimulada o tempo todo pela sociedade, pelas leis, a te enxergar como alguém inferior e a te ferrar assim que ela tiver oportunidade, porque o contrato de casamento, ele tem cláusula basicamente que só beneficia elas no caso de uma quebra de contrato sua. Então assim, meu irmão, tu casar com a mulher hoje em dia, repito, é tu botar uma inimiga dentro de casa, meu irmão. O negócio tá terrível. Se vocês quiserem fazer essa besteira de casar, aí é com vocês, entendeu? O negócio tá feio, meu irmão. Então, elas basicamente estão com um comportamento extremamente tóxico. Por quê? Porque o ambiente influencia elas serem assim. Eu já falei em outros vídeos que isso é até uma questão até de proteção. Porque, bom, o homem brasileiro, o bochileiro médio, ele também não é santo. Então, assim, você tem muita gente formada em lares ali disfuncionais, lares onde houve abandono paterno, né? Elas crescem revoltadas. A sociedade brasileira, ela é completamente disfuncional para relacionamento e também cria pessoas absolutamente disfuncionais para essa dinâmica. Então, assim, não dá nem para culpar tanto também. Isso é produto do próprio ambiente, né? Uma outra coisa que eu sempre odiei no bochil é a ganância do bochileiro médio. Então, assim, para trazer essa situação de uma maneira mais clara, vamos pegar aqui como exemplo o empresariado. Por norma, o empresário bochileiro, ele só quer saber de lucro a qualquer custo e geralmente de maneira muito rápida. Então, para conseguir isso, geralmente ele explora os seus funcionários, né, até a última gota de suor, pagando para ele salários esdrúxulos. Então, assim, quantas vezes eu vi isso acontecer, principalmente em grandes corporações. Quanto maior é a empresa, mais FDP ela é. Então, assim, empresas como, por exemplo, Casas Bahia, essas lojas aí de construção, essas lojas de farmácia, como essas empresas exploram o funcionário. Quem trabalha nesses lugares sabe do que eu estou falando, entendeu? Então, assim, por exemplo, nessas empresas aí onde eles contratam um vendedor, eles fazem promessas de mundos e fundos para contratar a pessoa. Quando chega lá, as condições de trabalho são completamente diferentes. Isso é bem típico de país de terceiro mundo, né? Então, os vendedores, por exemplo, o pessoal chega lá, falam que a condição para os caras bater meta é tanto, né? Que a comissão é tanto. Aí chega lá, depois de 2, 3 meses, os caras aumentam a meta para dificultar o pagamento de comissão, entendeu? Cortam as regalias dos funcionários o tanto que eles podem para dificultar pagamento para ter lucro para eles. Então, assim, é uma ganância que eu nunca vi, cara. E quando você tem convivência com pessoas que viajam para o exterior, por exemplo, aqui em Angola, onde eu tô, tenho muita convivência com gente que primeiro viajou nesses países e até mesmo com pessoas que nasceram em países como Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Alemanha.
A gente conversa de vez em quando com pessoas assim. Então, quando essas pessoas compartilham a experiência profissional delas nesses países, é que você vê assim o quão gritante é a diferença. Então, por exemplo, nessa questão do empresariado de primeiro mundo, se você for comparar, eles não são nem um pouco gananciosos, como por exemplo o empresariado bochileiro. Eles preferem mil vezes abrir mão de lucro para ter qualidade na vida dos funcionários. Então, cara, você vê as empresas nos Estados Unidos, cara, elas botam música, botam televisão no ambiente de trabalho, tudo isso para o funcionário trabalhar satisfeito. É um regime de trabalho que é muito mais moderno. Os funcionários eles trabalham, por exemplo, por quantidade de horas, né? A hora trabalhada é tanto, então assim, a questão de produtividade, não existe hora improdutiva. Eu lembro que, por exemplo, quando eu estava no meu último emprego no Bostil, era muito comum a gente, sei lá, umas 2, 3 horas da tarde já ter feito tudo e, cara, ficar ali até as 18 horas coçando o saco, um zoando da cara do outro, porque não tinha nada o que fazer. Você tinha que trabalhar sob um regime ridículo de banco de horas, né, ao qual muitas vezes quando você trabalha direitinho e tem ali as suas metas cumpridas, o que sobra ali é hora improdutiva, é tempo ocioso, entendeu? Então assim, no Brasil você trabalha muito, o brasileiro ele trabalha muito, mas ele não produz tanto quanto outros trabalhadores de outros lugares do mundo, entendeu? Se você for pegar o trabalhador dos países de primeiro mundo, eles produzem muito mais do que o trabalhador brasileiro, sendo que o trabalhador brasileiro ele trabalha talvez até mais horas, é um negócio impressionante assim. Muito disso se dá pela ganância dos empresários. Então, nos países de primeiro mundo, como é que é a lógica de pensamento deles? Eles preferem abrir mão de um pouco de lucro para manter a qualidade de serviço melhor e assim ele expandir a marca. Então, como é que o empresário de primeiro mundo pensa? Ao invés de eu querer ter todo o lucro com uma só unidade da minha empresa, eu faço 10. E aí eu tenho um lucro bom, mas aí a minha marca, ela se espalha, o nome da minha marca se espalha, por quê? Porque é sinônimo de qualidade. Então, se eu abrir mão de um pouco de lucro para dar um salário melhor para o meu funcionário, para dar uma condição de trabalho para ele melhor, ele vai trabalhar mais satisfeito e trabalhando mais satisfeito ele trabalhará melhor. Trabalhando melhor, essa minha empresa ela vai prospectar mais clientes, por quê? Porque ela vai ter um bom serviço e tendo um bom serviço, eu expando o meu negócio. Então, se eu tinha só uma unidade da minha empresa, eu terei futuramente 2, 3, 4, 5, 6. A minha empresa ela se multiplicará, a minha marca ficará conhecida e assim eu terei um lucro que às vezes até demora um pouco mais para chegar, mas que é um lucro de muito mais qualidade e é uma coisa muito mais orgânica. Todo mundo trabalha bem, eu tenho um lucro, a minha empresa presta um bom serviço e isso, claro, vai fomentar o consumo do país, né? Então, assim, isso volta, isso retorna como benefício para o próprio empresário, que vai ter ali uma economia mais aquecida, um custo de vida não tão caro assim, uma moeda mais valorizada, toda uma gama de negócios que o empresário de terceiro mundo ele não pensa, porque ele quer ganância, ele quer lucro, ele quer rapidez, então ele explora o funcionário trabalha insatisfeito, a empresa muitas vezes poderia ter uma imagem melhor perante o mercado e não tem, por quê? Porque o funcionário não está satisfeito, mas o empresariado bochileiro não quer saber disso, ele quer saber de grana, meu amigo. E não se engane, absolutamente todas as empresas, as grandes corporações do Bostil, elas são assim, elas exploram o funcionário pra caramba. Quem já trabalhou nesses lugares em subemprego, principalmente, sabe do que eu tô falando. E para coroar aqui com chave de ouro, a última coisa que eu odeio no Bostil é o falso moralismo e hipocrisia do bochileiro médio. Isso aqui eu não vou nem me estender muito. O Brasil é um festival de hipocrisia, talvez é um dos países mais hipócritas do mundo, um dos países assim que eu nunca vi as pessoas serem tão hipócritas, né? Então, assim, as pessoas estão lá durante o dia dançando no baile funk e à noite elas estão rezando o Pai Nosso. É uma religiosidade absolutamente falsa. O Brasil, ele não tem um conservadorismo que preste, ele não tem um cristianismo que preste, entendeu? Eu lembro que o Vegeta do presente, ele até falava que o Brasil não é um país cristão, o Brasil é um país que tem um misto de catolicismo pagão, entendeu? É um paganismo com um quê de católico, entendeu? Não é um país realmente cristão. Então, assim, o brasileiro é absolutamente falso moralista, entendeu? Hipócrita. É um dos países talvez mais hipócritas que existem no mundo. Então, assim, é claro que existem outras coisas que eu nem me estendi de falar aqui, por exemplo, a questão de violência, criminalidade, é algo que eu nem vou precisar falar aqui nesse vídeo, porque, claro, eu acredito que elas até são impulsionadas por muitas dessas coisas aqui que eu descrevi, por muitas dessas
essas pessoas, né? E os bochileiros, eles são, repetindo eu, aquela parcela da população ali que é absolutamente inepta, absolutamente incompetente, desprezível, que arrasta o bochil para baixo e que infelizmente está se multiplicando, essa população. Muitos deles estão dominando, inclusive, a política, a imprensa, o pensamento, o debate público em geral. Então, assim, tá uma bosta. Se você puder sair do Bostil quanto antes, tá? Arrume um plano de fuga infalível, entendeu? Existem meios para você sair do Brasil com segurança e, cara, procure um outro país, entendeu? Se vocês puderem aí, porque infelizmente o Bostil ele está ficando cada dia mais intancável. Então é isso, escrevam o que vocês pensam sobre isso nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até o próximo vídeo.